Lucas 9:49. O tema da minha pregação hoje é a vocação dos discípulos, e olha o que vai dizer. Falou João e disse: Mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios, e lhe o proibimos porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: Não proibais, pois quem não é contra vós outros é por vós. Verso 51. E aconteceu que se completaram os dias em que devia ser assunto aos céus, e manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Ou seja, as pessoas olhavam para Jesus e viam no rosto dele, na face dele, que ele ia para algum lugar. Só de olhar. Rapaz, este homem está determinado a fazer alguma coisa, só de olhar para o semblante dele. Verso 52. E enviou mensageiros com antecedência, indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém, novamente. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Deixa aberto aí, por favor. Pode pôr já o primeiro princípio ali, Miguel, por favor? Hoje eu vou começar falando sobre esta insensatez dos discípulos. Repare, um homem estava ali, e então esse homem estava também pregando o evangelho, levando a palavra de Deus à sua maneira, e diz a Escritura que os discípulos, eles queriam proibi-lo. E qual a razão destes discípulos quererem proibir aquele homem de falar em nome de Deus? Ele estava sendo herege? Não, não estava. Ele estava adulterando a palavra do Senhor? Não estava. Ele estava sendo desonesto em relação à interpretação? A Escritura não diz isso. Sabe qual o único motivo que aqueles discípulos queriam repreender aquele homem? Simplesmente porque eles não faziam parte da turma deles. Não andavam junto com eles. E como que pode, mestre, alguém querer fazer a mesma coisa do que nós sem andar conosco, sem andar com a gente? Este é um perigo que eu e você podemos constantemente cair. O perigo de acharmos que somente a nossa igreja presta, que apenas o nosso pastor interpreta a Escritura corretamente, que apenas nós temos a verdadeira doutrina, que apenas na nossa igreja a salvação e a pregação correta do Evangelho, o resto é tudo papagaiado. Isso é quase que um espírito de seita, né? Exclusividade. Achar que apenas nós somos os verdadeiros. E claro que não somos. Se tem alguém que pode cair neste pecado aqui, somos nós. Nós, justamente, cremos na fé reformada, porque, convenhamos, a maioria dos crentes modernos, dos crentes contemporâneos, eles aceitam absolutamente tudo. Eles não questionam a nada. Eles não querem saber de falar contra os falsos profetas. É quase que proibido. Não se pode condenar a quem está no erro. Eles pregam apenas o amor. E nós sabemos que é um falso amor, um pseudo-amor, porque o amor de verdade, ele confronta quando alguém está no erro. O amor não vê alguém indo para o caminho errado, para o abismo, e simplesmente deixa porque ama. Não, o amor verdadeiro às vezes vai gritar, vai chacoalhar dizendo: Ei, volte! Você está tomando o caminho errado. Então é de suma importância que eu e você saibamos que o amor confronta. Agora nós, que de fato cremos, que combatemos as heresias, as mentiras, porque nós temos zelo pela palavra de Deus, nós podemos aqui cair nesse pecado. O pecado de ter um falso zelo. O pecado de achar que apenas nós prestamos. Lembra? A Escritura vai dizer que Jesus Cristo, certa feita, entra no templo, vira a mesa dos cambistas na base da bicuda. Você consegue imaginar Jesus assim, nervoso? Difícil, né? A gente tem aquela imagem, parece que é quase Jesus levitando, né? Meditando e subindo, assim. Jesus, ele entra no templo, bicuda e chicotada para tudo que é lado, tomado de uma ira absurda. E a Escritura vai dizer que o zelo da casa do Senhor o consumia. Aquilo era um zelo santo. Esses discípulos proíbem este homem de falar da parte de Deus por conta de um falso zelo. Porque não fazia parte da turminha deles. Portanto, eu e você devemos tomar muito cuidado
A nossa igreja não é a igreja, de forma alguma. Nós somos apenas um minúsculo fragmento no meio de tantas outras igrejas de Deus, se esforçando para fazer aquilo que é correto. Assim somos nós. Cuidado com o orgulho, é de suma importância. Não se ache, meu irmão, a última bolacha do pacote, que apenas a sua igreja é verdadeira, porque não é. Lembrando aqui, os samaritanos não quiseram receber os discípulos de Jesus Cristo. E olha o que eles fazem. E nós estamos falando aqui, são de discípulos escolhidos a Deus pelo próprio Jesus Cristo. Aqueles homens não querem recebê-los. Olha o que eles dizem para o mestre: Senhor, vamos matar todo mundo. Acaba com eles. Parece até a gente às vezes, né? Não, mas eram os discípulos escolhidos por Jesus Cristo. Ou seja, se até esses homens que tiveram ali, né, no seminário teológico presencial com o Rei dos Reis, caíam em erros tão absurdos, eu e você também devemos exercitar paciência diante dos erros das pessoas que estão ao nosso redor. Eu não estou dizendo erros de caráter, coisas sérias, mas repare, às vezes nós somos tão impacientes para com os outros. Às vezes é um erro pequenininho que a pessoa comete, para a gente parece que já não serve mais. Não adianta. Não damos uma segunda chance. Mas veja, você reparou como que você é paciente para com os de fora? Vamos colocar aí quem tem filho. Se você tem filho. Às vezes com o filho dos outros, você tem uma paciência que... parece um anjo. Com o seu, você vai com os 2 pés no peito. É assim ou não é? Eu estava falando para você porque esse dia no domingo passado, né? Falei, gente do céu, eu sou muito ogro. Puxa, eu preciso mudar demais. Semana passada, eu estava aqui pregando, o irmãozinho fica ali, né? Tava no copinho, né? Trec, trec, trec. E eu, por favor, Miquel, para. Só que uns domingos atrás era o meu filho. Eu gritei com ele daqui de cima: para, moleque! Gente, sabendo por que a gente tem que ter paciência com os outros, com os nossos, com os que estão próximos? Porque nós também erramos. Os discípulos aqui erravam, então nós também precisamos exercitar paciência. Porque se tem alguém que cai do pedestal rapidinho, sabe quem é? Os arrogantes, os orgulhosos, aqueles que acham que nunca vão errar. Humildade é de suma importância na vida do cristão, porque o inimigo dos arrogantes não é Satanás. O inimigo do arrogante é Deus. Deus é Ele quem resiste aos soberbos, diz a Escritura. Então, que nós venhamos, assim como Jesus exercitou paciência com esses discípulos, coisas que eles não tiveram aqui nessa passagem, né? Que eu e você também possamos exercitar. Mas eu vou focar mais daqui em diante. Põe o segundo princípio ali, por favor, Miguel. Eu falo, tô até com medo, né? Já estão com um copinho na mão já. O meu. Versículo 51, acompanha comigo aí, por favor. Segundo princípio, quero falar a respeito de vocação. Olha o que diz, Lucas 9, 51. E aconteceu que, se ao completarem os dias em que devia ser assunto ao céu, manifestou no seu semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Você já se deparou com uma pessoa que você olhava no semblante dela, e o semblante dela marcava o GPS, a coordenada para onde ela ia? Exatamente, está acontecendo que as pessoas olhavam e na face de Jesus dizia: ele está indo para Jerusalém. Simplesmente de olhar para ele. E eu quero falar sobre vocação. Eu sei que se você procurar essa palavra na Escritura, você não vai encontrá-la. Não há palavra em si, né? Até mesmo porque é uma palavra mais recente, mas o conceito de vocação nós vemos em toda a palavra do Senhor, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Essa palavrinha vocação, ela tem uma origem latina, que é vocare, que significa chamado. Literalmente, é daí que vem o nosso vocativo, né? Quando você chama alguém, bom dia, vírgula, pastor, exclamação. Daí que vem o nosso vocativo. E a vocação, ela é nada mais, nada menos do que acreditarmos que Deus chamou a cada um de nós, sem exceção, para um determinado propósito. Diferente um do outro, óbvio,
Mas todos nós somos chamados para um determinado propósito. Porque, via de regra, nós achamos que vocação é apenas para quem tem algumas posições elevadas. O médico, aquele é um rapaz vocacionado, um homem vocacionado. Da igreja que eu vim, vocacionado era só o pastor. Você tem vocação? Tem vocação. E a vocação era pastor, não existia vocação para eletricista, vocação para engenheiro. Não, eles ainda falavam assim, isso é apenas hobby. Vocação é apenas para o ministério. Graças ao nosso bom Deus, a reforma protestante veio trazer o real significado do que é vocação, de que este é um princípio cristão, de que todos têm um chamado. Não apenas pastores, médicos, engenheiros, mas todos nós fomos chamados com um propósito nesta vida. Eu sei que se você descobrisse isso lá no comecinho, seria muito mais fácil. Existem várias formas também de se descobrir, né? Talentos e tal. Essas coisas ajudam. Mas por vezes você vai descobrir a sua vocação, sabe quando? Quando você estiver lá no final da sua vida. Daí você vai olhar para trás, vai dizer, era isso, não acredito. Tem essa possibilidade. Aproximava-se da morte, Jesus manifesta no seu semblante o propósito do seu chamamento, daquilo que ele foi vocacionado. 2001, quando caíram as Torres Gêmeas nos Estados Unidos, World Trade Center, muitas mortes, um pavor enorme. E depois fizeram até filmes a respeito dessa tragédia. Tragédia não, né? Atentado terrorista. Tragédia quando, apesar que foi uma tragédia, mas foi um atentado. E num desses filmes está o prédio em chamas, não tinha caído ainda a primeira torre. O prédio em chamas, pegando fogo, as pessoas gritando, desesperadas, correndo pela primeira porta que eles viam e saindo. Na contramão, os bombeiros chegavam e entravam. E o filme começa com uma frase assim: quem entra num prédio em chamas quando todos estão saindo? Quem? Quem em sã consciência entra num prédio em chamas quando todos estão saindo? A não ser alguém que sabe que tem uma vocação para fazer aquilo ali. Porque do contrário, é loucura. Veja, você mulher, casada, se você não tem nenhum problema de saúde, a Escritura diz que o cristão deve ter filhos no plural, né? Plural, mais de um. Se você não tem nenhum problema de saúde, você não quer ter filhos, você está errada diante da Escritura, este é um mandamento. Veja, a mulher então, ela engravida. E às vezes começa a passar mal já nas primeiras semanas. No meu terceiro filho, a minha esposa só vomitava. Andava com sacolinha dentro do carro. Desde o comecinho da gravidez. Foram 7 meses desse jeito. Toalhinha e sacolinha para onde ia. Constantemente. Aí a mulher engravida. Passa mal. Não dorme direito. Engorda. Estrias aparecem no corpo. O corpo nunca mais volta no manequim antigo de solteiro. Nasce a criança. Fica noite sem dormir. Parece que passa lápis preto aqui debaixo do olho, mas não é olheira. As rugas aparecem. Progressiva esquece. Cabelo, metade preto, metade branco. Nem tempo para pintar tem. Nunca mais vai ao banheiro sozinho. Sossegado. Sabe, mãe não vai ao banheiro sossegado mais. Não vai. Passa por tudo isso. Depois nasce a criancinha, o que ela pensa? Ai, quero outro. Gente, é bom demais. Quase não beira loucura. Eu não chamo de loucura. Eu chamo de vocação. A única coisa que explica. Pessoas que talvez escolhem profissões que vão trabalhar mais e ganhar menos. Que vão se arriscar mais e ganhar menos. A única coisa que explica a vocação. A pessoa saber, foi para isso, para este propósito que Deus me fez. Exatamente o que Jesus está expressando aqui. Ele está indo para um lugar onde ele iria sofrer e iria morrer, e mesmo assim o seu semblante, ele está convicto de que eu devo fazer isso.
Este é o meu chamado, eu preciso. A Escritura vai dizer que ele está obcecado para ir a Jerusalém sabendo que ia morrer. O nome, vocação. Eu sei que hoje em dia, 2022, a gente está, né, virou ano, 2022, essa ideia de destino, você percebeu que parece que sumiu do cotidiano. Antigamente se acreditava, né, que olha, nós tínhamos um destino traçado, só que essa ideia foi sumindo, foi saindo do conceito da humanidade. As pessoas não veem mais, por exemplo, o casamento como vocação. Casamento é uma vocação. Meu irmão, o sim no altar é o primeiro dia do resto das suas vidas. É algo sério. Hoje em dia o máximo que nós vemos é que seja eterno enquanto dura esse amor, né? Até aqui deu, tudo bem. Por que muitos se separam? Por que muitas mulheres às vezes querem se separar? Eu já conversei com algumas e dizia, olha, pastor, eu estou resolvida, né? Eu quero me separar do meu marido. Eu falava, por quê? Ele te bate? Não. Ele é um mau marido? Não. Ele é um mau pai para os seus filhos? Não. Mas por que então você quer separar? Te traiu? Não. Eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. A frase, que seja feita a tua vontade, foi trocada por o que importa é a minha felicidade. O que importa é eu ser feliz, sou eu quem faço o meu destino. Os antigos acreditavam, meu irmão, na questão de destino, até os pagãos. Acreditavam que as nossas vidas estavam aqui com um propósito. E nós cumpriríamos esse propósito, querendo ou não. Se você ler os livros mais antigos, um exemplo, né, a Ilíada de Homero, falando sobre a guerra de Troia, é notório ali mesmo aqueles pagãos, idólatras, eles criam que existiam divindades que manipulavam os seres humanos para que a vontade do Deus pudesse ser feita. E a história da Ilíada ali é bem interessante, né? É um oráculo, né, que é o representante de Deus para eles. Ele vem e diz que Paris seria a causa da desgraça de seu país, de Troia. E então o pai de Paris, primo, quando o moleque nasce, o que ele já faz? Calma aí, o oráculo falou que ele vai trazer desgraça, já exila o moleque já, né? Já manda embora. Não quero que nem fique perto da gente. Como? Se Deus falou, então eu tenho que dar um jeito de mudar o destino aqui. Mas infelizmente ele não consegue. A Escritura vai dizer que o filho dele cresce, rouba Helena dos gregos. Eu sei que você ouve falar Helena de Troia porque eles roubaram, né? Os troianos roubaram. Era dos gregos. Ele vai, rouba Helena e então 10 anos de guerra. Traz desgraça. O destino sempre estava associado à vontade dos deuses, até para os pagãos. Eles entendiam. A nossa vontade está limitada à vontade de um ser superior. Mas hoje, todavia, entretanto, o coach, ou os pastores, eles não acreditam nem que o Deus verdadeiro é quem guia a sua vida. Eles dizem que Deus, ele tem sim o lápis para escrever a sua história, mas você tem a borracha para pagar. Made in Vitor Azevedo. Olha o absurdo. O Tiago Brunet, né? O outro herege, confundi os hereges. Tiago Brunet. É tudo farinha no mesmo saco. Olhe como eles são. Você pode determinar o seu destino. Desde que você se dedique, desde que você se esforce, você pode tudo, meu irmão. Você não pode. Você não pode fazer aquilo que é contra a vontade de Deus, contra o propósito de Deus para a sua vida. E por que é de suma importância você saber disso, você ter essa convicção? A primeira implicação dessa mentalidade moderna é que você vai ter dificuldade em lidar com o seu sofrimento. Em que sentido? Veja, Jesus aqui ele está obcecado para cumprir o chamado de Deus em sua vida, para ir para o lugar onde ele sofreria e morreria. Mesmo assim ele foi. Ele foi porque ele cria numa recompensa celestial. Assim a Escritura diz, não só a respeito dele, mas de mim e de você também. Já ouviu aquela frase? Você trabalha por amor ou por dinheiro? Por que você trabalha? Você trabalha na sua profissão porque você gosta ou porque é algo rentável? Essa pergunta é um pouquinho viciada.
O certo não seria apenas essas duas opções. Você trabalha por amor ou por dinheiro. Teríamos que colocar a terceira alternativa aí, vocação. Você trabalha por amor, por dinheiro ou por vocação. Acho que há 1 ano, meio, 2, não lembro. Saiu o filme do Rei Leão. Alguém que assistiu o filme do Rei Leão? Bastante, né? Eu não assisti. Mas se você não assistiu, assim como eu, você deve lembrar lá da fita VHS verde lá. Lembra o desenho do Simba lá, do Scar, né? Vou rememorar você para ficar fácil, entender e ver onde eu quero chegar. O resumo da história é mais ou menos o seguinte. Qual que era o nome do pai de Simba mesmo? Mufasa. Eu vou lembrar, você não lembra. Mufasa, ele tinha um irmão, Scar. Mufasa era o rei. Então nasce o filhinho de Mufasa, Simba, o irmão dele já fica mordido, porque com esse fedelho aí eu não vou poder reinar. Acabou. Vai ser ele. E então o que esse cara faz? Ele trama um plano, mata Mufasa e põe a culpa em Simba. Simba, acusado da morte do pai, que não foi ele, foge. E vai viver a sua vida louca, com Timão e Pumba. Lembra? Hakuna Matata. Hakuna Matata é a mesma tradução de Carpe Diem, que significa viva o momento. É vida louca, traduzindo pra gente aqui no bom português. E então ele tá lá, ele que teria que comer o javali. É amigo do javali. Comendo verme, né? Com as minhoconas lá e tal. O leão, o rei da selva fazendo isso. E então, de repente, uma hora ele tá lá, numa capotada, de repente, pau, tromba com uma amiga da infância, Nala, que seria a sua esposa. Esposa, né? Não sei se animal fala esposa. É esposa, agora fica. E então, ele encontra com Nala e Nala faz a seguinte pergunta para ele. O que você está fazendo aqui? E depois ela diz para ele, você tem que voltar. E ele pergunta, por quê? Olha a resposta dela. É sua responsabilidade. Ponto. Você nasceu para isso, Simba. Não há o que questionar. Você tem esta responsabilidade, quer você queira ou não. Nós temos responsabilidade. Nós temos responsabilidade. Você tem as suas responsabilidades individuais, coisas que você não pode fugir, de forma alguma. Agora, experimenta hoje, na modernidade a qual nós vivemos, dizer para uma mulher casada que ela tem responsabilidade. A responsabilidade de acordar, cuidar da casa, fazer almoço, lavar a vasilha do almoço, arrumar o café da tarde, lavar a vasilha do café da tarde, arrumar a janta, limpar a vasilha da janta, cuidar das crianças, dar banho e depois ficar com o marido. Experimente falar isso para as mulheres modernas. Elas ficam pilhadas, ficam loucas, porque elas não querem. Não querem assumir a sua responsabilidade. É por isso que a maioria prefere sair de casa e trabalhar. O que elas estão fazendo é mais ou menos igual o Simba fez. Fugindo daquilo que é responsabilidade. É óbvio, né? Eu digo quando tem criança pequena. Agora, se não tem os filhos grandes ou não tem filho, tem que trabalhar mesmo para ajudar em casa. Não tem de onde fugir, mas vai trabalhar. Mas dentro do lar, homens e mulheres têm responsabilidade. Às vezes, nós fazemos compra lá em casa e nós fazemos compra uma vez só por mês. E a minha esposa sempre agradece. Obrigado, mais um mês, né? Eu sempre falo para ela, não precisa agradecer. É minha obrigação sustentar você e esse monte de filho que você tem. Essas criançadas nossas, é obrigação. Eu não tenho que agradecer. No quartel, eu cresci ouvindo isso, né? Aprendi há muito tempo. Não há mérito nenhum no cumprimento do dever. Por isso, se é seu dever, tem mais que fazer. Acabou. Como eu disse, fale isso para um homem. Porque hoje em dia, né, o homem moderno hoje nem pagar a conta para a mulher quer mais. Se deixar, vai pizzaria e racha. Vai lá, eu paguei minha parte, paga a sua agora. Ó. Responsabilidade nós temos. A maioria dos homens e mulheres são egoístas. Outra implicação básica disso é a seguinte: você vai ter dificuldade em aceitar a sua limitação. Lembra?
Jesus Cristo, ele podia ir para qualquer lugar, fazer qualquer coisa, e mesmo assim ele escolheu ir a Jerusalém. Lugar de sofrimento, angústia e morte. Eu e você não podemos escolher fazer aquilo que nos dá na telha. Nós devemos escolher aquilo que Deus tem para cada um de nós. E na maioria das vezes está expresso de forma notória em sua palavra. Nós não escolhemos muitas coisas. Você não escolheu a família que você nasceu. A cor da sua pele, o seu tipo de cabelo. Você escolheu nascer no Brasil, meu irmão? Você é louco, né? Se você pudesse escolher o lugar que você nasceu, eu duvido que você escolher. Pastor, eu gosto de aventura, eu queria nascer aqui. Rio de Janeiro ainda. Lá o negócio. Não dá conta, não. Eu gosto de aventura, eu gosto de trabalhar sem saber se vou voltar. Isso aí me estimula a viver. Ninguém faz isso. Você é doido. Você não tem controle sobre o tempo. Você não tem controle sobre nada. Você não fez absolutamente coisa alguma para você nascer saudável. O que impediu você de ter um pai ou uma mãe fumante? Ou se teve ainda assim nascer saudável? O que você fazia, irmão? Eu fazia corridinha matinal no útero, né? Toda tardezinha, dando a volta. Cordão umbilical, barra, flexão. Nada. Isso nós chamamos de graça. Você nasceu saudável por graça. Agora, se você entende, meu irmão, que você é limitado, as coisas ficam mais fáceis. Só que se você não entende, você vai ter muita dificuldade. Você não pode fazer o que você quiser. Eu gosto de assistir basquete. E pessoas de baixa estatura, assim como eu, é 1 em 1 milhão. E é claro, o cara nunca é pivô, né? É um Stephen Curry que existe, o resto tudo 2,40 m. Não dá. E ele é pequenininho, é maior do que eu. Eu não posso. Eu não posso entrar no esporte desse, não dá. Tem menino que não dá para jogar bola, mas o pai insiste, você vai conseguir. O moleque tem 3 pernas esquerdas. Mas o pai tá lá, você pode, dedica, você pode. Daí o moleque é um frustrado, o pai é um frustrado, a família é um frustrado. Não precisa nem chutar uma bola, chuta e cai. Esse gente, um moleque lá perto de casa, né? Eu tava lendo assim, daí meu filho tava comigo. Falei, vai lá, Samuel, brincar com ele. O Arthur jogou a bola, parece que ele foi chutar a bola. O pé dele passou em cima da bola, ele caiu em cima da bola, quicou do lado assim, ó. E, gente. Tem gente que não dá. É sério. Quicou do lado, falei, puxa vida. Daí o pai, às vezes, né, ouve lá do coach, ou do pastor, e tá lá, você consegue. Não, meu filho, não dá. Muda. Hamlet, né, Shakespeare, usando Hamlet, ele vai dizer assim: há uma divindade que molda o nosso fim, por mais toscamente que nós o desbravemos. Há uma divindade que molda o nosso fim. Você pode dizer assim, pastor, mas isso é muito ímpio, né? Uma divindade, está Shakespeare. Provérbios, põe ali, por favor, Miguel. Provérbios 16, olha o que diz. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. É o Senhor quem governa a minha sua vida. Você pode, às vezes, vou fazer isso. Mas quantas pessoas eu já vi dizendo, olha, eu tenho certeza, eu vou conseguir, não dava certo. Por quê? Porque não era aquele o plano. Não era. O Senhor tinha outros caminhos. Outra implicação dessa mentalidade moderna é a seguinte, já estou encerrando. Dificuldade em aceitar quem se é. Dificuldade em se aceitar. Uma palavra que o ser humano não se aceita em vários sentidos é cirurgia plástica. O que é cirurgia plástica? Não dá, do jeito que eu estou, não dá, tem que me mudar. Michael Jackson não dá, tem que ficar branco, apesar que dele foi doença, né? Não conta. Mas a pessoa que o tempo todo mudar porque ela não se aceita, de forma alguma. O nome de Jesus tinha o significado de Salvador, porque esta era a função, né? Salvar o povo dos pecados dele. Emanuel, Deus conosco, e a sua função, salvar. Por isso, ele fica obcecado em ir a Jerusalém. O profeta Elias significa Jeová é Deus. Na época de Elias, quase todos adoravam a Baal, uma entidade pagã. Eles adoravam esse Deus, faziam oferendas a esse Deus. Então diz a Escritura que Elias prega, Elias ora, e por um milagre
Deus manda descer fogo do céu. Logo depois que desce fogo do céu e consome aquele sacrifício, diz a Escritura que as pessoas que adoravam Baal começam a dizer: Jeová é Deus. Reconhecem, porque a sua identidade está ligada ao seu chamado, à vocação de Deus para você. E não tem como você fugir, meu irmão, não dá. Não tem como você fugir daquilo que Deus projetou para você. A Escritura vai dizer que Jeremias, Deus já o conhecia antes dele nascer. Olha, Jeremias, antes de você nascer, eu te escolhi profeta das nações. E mais à frente vai dizer que Deus faz Jeremias como homem de rixa, homem para briga, não briga no embate físico, mas no sentido de confrontar os falsos profetas mesmo. Deus levanta este homem para quê? Para confrontar aquele povo. Ó, Jeremias, é só isso que você vai fazer, arrumar briga no Facebook. Não, Facebook não. Arrumar briga com os falsos profetas aí. Não deixe eles falarem besteira. Confronte-os. Salmo 139 vai dizer que ainda a substância informe tu, Senhor, já conheces, que todos os nossos dias foram escritos e determinados por Deus. Escrito e determinado. Mas o coach vai dizer para você: você tem a borrachinha mágica, se você quiser dar uma mudada ali. Você pode. Não pode. Um exemplo de alguém que não se dispôs, não se submeteu a fazer aquilo que Deus tinha planejado é Jonas. Deus diz: rapaz, vai para Nínive. Ele pega o caminho oposto, vai para Tarsis. Literalmente, Tarsis ali era a última parte conhecida da Europa, o fim da Europa. Então Jonas, ele foge, ou tenta fugir, daquilo que Deus tinha planejado. E o final da história de Jonas, você sabe como que é, né? Acaba vomitado lá, parafraseando para a gente. Ou você faz aquilo que Deus mandou, ou Deus vai vomitar você fazer aquilo que Ele mandou. Não tem como a gente fugir. E quarto e último princípio para encerrar, põe ele, por favor, Miguel. A quarta implicação deste erro é que você vai ter uma perspectiva errada de sucesso. Em João capítulo 7, os irmãos de Jesus e seus parentes ali dizem assim: vá para Jerusalém, lá você vai ser conhecido, lá você vai ser famoso. E Jesus realmente foi para Jerusalém. A questão é, ele foi em busca de fama ou ele foi em busca da sua vocação e ser obediente a Deus? Fama é aquilo que move o homem. Fama é aquilo que move o ser humano. Desde pequeno, as nossas crianças são treinadas constantemente a se compararem com pessoas que foram grandes. Nada contra você ter alguém como espelho. Mas repare como funciona. Tem uma escolinha de futebol lá com 80 alunos. E às vezes vem um profissional, vem um psicólogo, vem alguém ali e diz assim: olha, eu treinei Cristiano Ronaldo. Aquele é um exemplo clássico de dedicação. E realmente, você olha na história dele, muito dedicado. Muito, muito. Eu acho que não é tão talentoso quanto Messi, quanto Neymar, mas em termos de dedicação, aquele cara é espetacular. Ele treinava com peso de academia no pé, no coletivo. Ele acordava de madrugada para malhar. E as pessoas diziam: mas para que essa loucura, né? Treinar com peso no pé? Olha, para que depois, na hora do jogo, quando eu tirar esse peso, eu vou correr mais. Quem que faz isso aí hoje? Não faz, ninguém faz. E então eles pegam um rapaz desse e pegam aqueles 80 alunos de uma escolinha, de uma cidade, de um bairro. E dizem assim: se vocês todos se dedicarem, vocês podem chegar onde ele chegou. Podem. Uma que já é uma impossibilidade matemática, concorda comigo? Em se tratando apenas daquela escolinha com 80. Um jogador de futebol aí, ele tem, sei lá, 15 anos de vida profissional em alto nível, se for muito, né? Muito, chutando muito, 15 anos. Tem 80, ele diz para os 80, vocês podem ser o melhor do mundo, já não vai caber todo mundo ali. Acabou. Matematicamente é impossível. E então, você confunde, você tem uma perspectiva errada do que é ser um sucesso. Ei, você não consegue ser um Cristiano Ronaldo. Você não consegue ser nem o Birubiru do Corinthians lá. Daí você vai achar que você é um frustrado. Você nunca conseguiu nada. Você olha o Jô, Deus o livre, né?
A bola bate nele para entrar no gol. Daí você não conseguiu nem ser esse. Você vai viver angustiado, você vai viver frustrado. A ambição, ela nasce da falta de um senso de destino. Em que sentido? Jonatas, ele era filho de Saul. Saul rei, Jonatas filho. Sucessor era Jonatas. E Jonatas sabia que o seu chamado era servir ao rei. E ele serve a seu pai. Só que então, no meio do caminho, ele descobre que Deus ungira outro para ser rei no lugar dele, Davi. Jonatas, humilde, que só vendo, reconhece a vontade de Deus e vai servir o outro rei, que vai reinar no lugar dele. Esse não ficou frustrado. Tinha tudo para ser um frustrado. Como assim? Na minha vez, eu sou filho, e Deus vem e escolhe um de fora. Aí então muitos pensam que a perspectiva de sucesso é você reinar, porque para muitos é isso, né? O evangelho do reino é o que você vai reinar, você vai reinar aqui em terra. Se Jonatas seguisse este princípio, ele seria um frustrado, porque ele era o legítimo herdeiro do trono, e ainda assim não reinou. Mas por saber que o seu chamado era servir ao rei, ele não andou como um frustrado, não andou. É por meio da vocação que a inveja é vencida. Se você, meu irmão, entende para que Deus te fez, você consegue às vezes superar aquele outro que talvez conseguiu o que você sonhava para você. Só que não era para você, era para o outro. A vida é assim. É você aceitar a sua limitação e fazer o melhor com as oportunidades que Deus te dá. Aceite, é muito mais fácil. Tem aquele ditado popular, né? Aceite que dói menos, já viu? É mais ou menos por aí. Aprenda a aceitar. Algumas coisas que nós temos que aceitar. Saber que o Senhor vai nos recompensar. Sabedoria é saber que é Deus quem faz o nosso destino. Não é você se achar sábio o suficiente para criar ondas para surfar. É você simplesmente reparar no vento. E então você ver, olha, as ondas estão por aqui, eu vou pegar a minha prancha e vou seguir esse caminho. Eu não faço ondas, eu apenas surfo as ondas que Deus cria. Um sucesso genuíno diante do Senhor é você saber suas limitações, seu propósito. É você acordar cedo, se dedicar ao máximo com cada oportunidade que o Senhor te dá. Portanto, troque essa frase, né? Eu faço meu destino. Não. Troque essa frase por aquilo que a Escritura nos ensina. Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. Depois que você entende isso aqui, meu querido, fica muito mais fácil. Essa é a conversão genuína. É aceitar o que Deus tem para nós. Como eu preguei, acho que foi domingo passado, né? Essa talvez seja uma das orações mais difíceis do ser humano fazer. Que seja feita a tua vontade, porque na maioria das vezes não queremos. A maioria das vezes queremos que a nossa vontade seja feita. Agora, se você segue o que a Escritura orienta, entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele, pode ter certeza que o mais ele fará. Aceite aquilo que Deus tem para você e faça o melhor com cada oportunidade que você tem. É uma oportunidade, surgiu uma oportunidade aqui de uma promoção, de alguma coisa, a porta está aberta, entre. Mas não fique procurando coisas que não são o propósito de Deus para a sua vida. A melhor coisa que nós temos que fazer é saber que o Senhor é quem governa, porque Ele é rei. É porque o rei é quem governa, é quem dá as direções. E nós somos apenas servos. Se você entende isso, meu querido, você vai ver muito menos frustrado, muito menos. Eu, pelo menos, durante uma boa parte do começo ali do meu ministério, eu vivia um frustrado. Como assim? Largo meu serviço. Largo um bom salário. O pessoal não vem para a igreja, gente. Como que pode? Não veio ouvir a minha pregação, o suprassumo dos pastores. Acho que era Deus já dando aquela cegada, né? Daí depois eu falei, quer saber, Deus, olha,
Se tiver 2, 3, 10, eu vou dedicar ao máximo para que eu seja bênção na vida desses aí. Então que depois que você entende isso e você faz, aí Deus de 10 aumenta para 20, de 20 para 30 e assim vai indo. Mas a melhor coisa que eu e você temos que fazer é nos rendermos à vontade do Senhor, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável para nós. Amém, meus irmãos?